Oi, aqui é a Tamires da Resenhando Sonhos e saíram aí os trailers das adaptações de Amores Verdadeiros e Daisy Jones and the Six. E a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo sobre quais foram as minhas impressões e os meus anseios assistindo esses dois trailers. Se você não esteja ligado, vários livros da Taylor Jenkins Reid estão sendo adaptados no momento. E as duas primeiras obras que a gente vai assistir, que já tem data de estreia, então é a adaptação de Daisy Jones and the Six, que estreia no dia 3 de março no Amazon Prime Video, e vai ser uma série, enquanto Amores Verdadeiros vai ser um filme, e está previsto para estrear no dia 18 de maio. Fora esses, outros livros da Taylor Jenkins Reid também já têm direitos comprados. O mais famoso deles é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas a gente não tem nenhuma notícia sobre essa produção. É a produção que eu acho que mais pessoas estão esperando, mas ao mesmo tempo é a produção que a gente sabe bem pouca coisa. Ela tá com praticamente todo o catálogo dela vendido aí pra adaptações, e a gente deve receber novidades a respeito disso em breve. Esses dois livros têm resenha aqui no canal. Ano passado eu fiz releitura de Daisy Jones and the Six dentro do Caminho Bookverse. Também tem um vlog, então, da minha releitura, além da resenha original. E também saiu um vídeo ano passado falando sobre a série, onde a gente conversou um pouquinho sobre o elenco e sobre as nossas expectativas. Eu tô acompanhando da Letícia naquele vídeo, e vou deixar linkado nos cards aqui em cima e aqui embaixo no box de descrição, então, os conteúdos que já existem relativos a esses dois livros aqui no canal. Eu quero deixar bem claro, gente, que esse vídeo aqui é um vídeo pra eu compartilhar os meus anseios enquanto uma leitora que gosta de ver adaptações dos livros que gostou de ler, mas que também, ao mesmo tempo, respeita as mudanças criativas quando elas vêm para o bem. Porém, isso não significa que eu não vá, num primeiro momento, me preocupar ou ficar um pouco frustrada ao ver que algumas das coisas estão sendo mexidas ao longo do caminho, especialmente se essas são coisas que, pra mim, enquanto leitora, são elementos que eu considero principais dentro da trama, ou que foram talvez até as coisas que mais me moveram dentro da narrativa de ambos os livros. Dito isso, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu quero compartilhar os meus anseios aqui com vocês, essas impressões que eu tive enquanto assisti ambos os trailers, pra eu botar isso pra fora de mim, tá? Tirar do meu corpo, e depois eu poder fazer o limpa, e quando eu for assistir a série, eu estar com o meu coração, tá? Mais leve para receber a série, a forma que ela for adaptada, tá? Porque a gente constantemente, né, especialmente quando a gente é muito apegado a um livro, a gente esquece que a gente tá falando de uma adaptação. E para ser uma adaptação, normalmente vão ter adaptações. É muito raro a gente ter uma adaptação que segue tal qual o beabá das coisas. E eu acho que às vezes a gente também precisa entender onde fica a linha entre você cobrar por algo que você tá cobrando só porque você queria que fosse igual, ou você questionar algo que efetivamente está fazendo uma grande diferença para o impacto da história. Então o que eu quero fazer nesse vídeo é botar pra fora minhas preocupações, pra depois eu poder consumir a série e o filme, e se for diferente, se não entregar essas coisas, eu tentar aproveitar essas duas adaptações enquanto suas obras únicas, não carregar isso no meu coração, tá? Não carregar isso no meu coração. E quando eu assisti, gente, o trailer de Amores Verdadeiros, eu já fiquei com uma sensação estranha, mas foi efetivamente o trailer de Daisy Jones and the Six que desencadeou aí uma série de pensamentos. E aí eu acho que também é bom já ressaltar essas coisas, para que se elas não vierem, depois a gente já tá preparados para não recebê-las do jeito que a gente estava esperando, ou se elas vierem, acabar sendo uma agradável surpresa. Vou deixar a gente linkado aqui embaixo nos comentários também os trailers, tá? Das duas obras, para vocês assistirem, caso vocês não tenham assistido. Daisy Jones vai sair em formato de episódios no Amazon Prime Video, como eu falei pra vocês, estreia no dia 3 de março. Eu dei uma procuradinha, mas não me parece que tá muito claro ainda as datas certinhas. Tá listado que vai sair no 3 de março 3 episódios, e na sexta-feira seguinte, que é dia 10, mais 3 episódios, o que eu achei meio estranho. E os outros 4 episódios, que estão listados 10 episódios, ainda não tem data, então eu não sei se eles vão ser liberados todos juntos, ou se eles vão liberar mais 3 e deixar o último pra outra sexta-feira. Não consegui encontrar essa informação de forma clara. E vai adaptar então a história desse livro, que é um livro entrevista. Então aqui a gente tem o livro todo em formato de entrevista, ó, vou abrir aqui numa página qualquer. Cada um desses blocos é um personagem falando, eles estão respondendo aqui perguntas de uma jornalista que tá entrevistando eles. Ela tá tentando descobrir por que a banda se desfez, porque basicamente a história de Daisy Jones and the Six é sobre a história dessa banda chamada The Six, e acaba fazendo um featuring com a Daisy, que era uma mulher aqui que tava tentando, né, se alçar, e também ambos estavam, e aí eles fazem esse feat, e
com o primeiro single deles, eles acabam pegando o número 1 e saem numa turnê épica, e logo depois que eles terminam essa turnê, a banda se desfaz, cada um vai pra um lado, eles seguem carreiras diferentes e ninguém sabe o que aconteceu. E aí a gente vai então ter essa entrevista anos depois deles retomando esses fatos para buscar entender o que aconteceu e contar pra gente por que as coisas chegaram ao fim. E assim, só que assim, apesar de a gente ter esses elementos da banda, da música, esse é um livro muito focado na Daisy, tá? Na figura da Daisy. A gente também tem o foco bastante no Billy, que é o vocalista do The Six. A Daisy, ela é interpretada na série pela Riley Keough, que é neta do Elvis Presley, e o ator que vai fazer o Billy é o Sam Claflin, que é um velho conhecido nosso de adaptações literárias, porque ele simplesmente está em todas as que pode colocar. E a história então é focada na jornada pessoal dos dois, em como cada um deles conduz a vida, cada um de um jeito bem diferente, ambos conectados pela música, até o momento em que a vida dos dois colide e vira uma grande catástrofe, porque os dois pensam muito diferentes, mas ao mesmo tempo eles também são forças que se atraem. Só que aí, talvez colocando dessa forma, pareça que Daisy Jones é um livro fun. Mas não é. Daisy Jones é um livro sobre sexo, drogas e rock and roll. É um livro onde a gente vê os personagens sendo consumidos por essa indústria e pelas suas próprias mentes, e do uso indiscriminado de drogas, de álcool, e do quanto isso impacta não só na carreira deles, nas performances dos shows, na relação que eles têm com a família. E no livro a gente consegue ver os personagens definhando conforme isso vai impactando drasticamente na carreira e na vida deles. A Daisy é uma personagem que divide muito as opiniões, porque ela é uma personagem bastante controversa, e essa foi uma das coisas que mais me pegou a hora que eu fui assistir o trailer. Foca na música e num possível triângulo amoroso. E a gente sabe que esse elemento existe dentro do livro, mas ele não é necessariamente o foco. O foco tá muito mais nesses elementos que estão machucando, consumindo e impactando negativamente na vida desses personagens, porque isso faz com que eles percam também um pouco da lucidez e do foco deles para as coisas reais. Porém, essas coisas não foram mencionadas em nenhum momento do trailer. E ele acaba focando muito, então, nessa relação romântica que pode surgir aqui. Inclusive, até nos pôsteres, né, eles deram essa ênfase. Eu já tinha ficado com a pulga atrás da orelha quando saiu aqueles pôsteres que mostra, né, no reflexo do óculos da Daisy, tá mostrando o Billy. No do Billy, cada olho mostra uma das mulheres, né, mostra a Daisy num e a Camille no outro, e no da Camille ela não tem ninguém no óculos, então isso já foi um alerta pra mim, mas eu sinto que o trailer é muito focado no triângulo amoroso e pouco no caos, que é o que eu realmente estou esperando da série. Esse pra mim foi um grande alerta, assim, já, de que talvez as coisas não sejam retratadas de forma tão caótica, mas eu ainda tô com expectativa de que a gente veja talvez um segundo trailer aí, essa parte doida, ou que isso seja algo que eles realmente estão trazendo pra trabalhar na série. Porém, eu particularmente acho que é um desperdício guardar essa informação, porque eu acho que se isso tiver claro enquanto algo da história, isso tende a atrair um público que talvez não seja atraído pelo aspecto romântico. Eu acho que não vai fazer sentido trazer a série sem esses elementos, então eu acho que eles vão estar lá. Mas me faz pensar muito o quanto de protagonismo isso vai ter, o quanto isso vai ter um impacto de densidade dentro do roteiro, levando em consideração que isso não é mencionado no trailer. E aí a gente entra em outros aspectos, são coisas menores, assim, mas que eu acho que já dá pra perceber pelo trailer. Primeiro eu tenho um probleminha com a caracterização do Sam, do Billy, né? Eu não acho o Sam Claflin um ator feio, mas eu acho que a caracterização dele ficou meio feia para a série. Não sei se eu consideraria ele um rockstar charmoso, mas enfim, vamos ver como é que vai ficar na atuação. A Daisy também parece que tá muito mais soft, muito mais romântica, muito mais gentil, em vez da porra louca que ela é. Ela é uma pessoa que se impõe, e às vezes ela é até um pouco too much nisso, porque ela não quer deixar ninguém estar acima dela, né? Ela não quer ser diminuída, ainda mais por uma indústria que nessa época já diminuía bastante ela, e isso é bastante retratado no livro, porque várias vezes é trabalhado o fato de ela ser só um rostinho bonito e não quererem dar a oportunidade dela ser uma compositora. E a gente vê essa quebra só pelas falas que eles escolheram colocar da Daisy no trailer, que vai em direção a essa coisa mais soft que o trailer tá mostrando, ao invés de levar na direção mais pesada que o livro carrega. E aí
aí a gente também tem isso um pouco retratado através do figurino, porque a Daisy é constantemente descrita no livro enquanto uma mulher ousada, que tá sempre usando roupa transparente, roupa provocativa, roupa curta, e isso é enfaticamente mencionado porque eles sempre descrevem a roupa dela enquanto algo que eles lembram, porque ela sempre entra quebrando o clima do local que ela entra. E todos os figurinos que a gente viu por enquanto da Daisy, ela tá mó soft. E todas essas coisas me fazem pensar que a série talvez possa ter baixado um pouco o tom desses aspectos na adaptação. A gente tem a questão dos membros, né, também, que eu espero que a série enderece isso, né, porque a banda se chama The Six, eles estão com 5 membros. No livro a gente tem momentos onde isso acontece, né. A gente também no livro, por mais que a história não seja focada nos personagens secundários, a gente tem desenvolvimento de todos eles enquanto pessoas que inserem muito da sua personalidade nessa criação da banda e no dia a dia deles, porque eles são muito diferentes. Uma coisa que eu acho que a gente vai ver na série, que não necessariamente eu acho que a gente conseguiu ver tanto no livro, foi a pobrezinha da Camille sofrendo, tá? Eu acho que o trailer enfatizou muito isso, esse sofrimento dela ao ver o Billy se abrindo, digamos assim, pra Daisy. E se for carregar muito mais nesse aspecto, eu acho que sim, a gente vai ver. No livro a gente também, né, a gente tem essas cenas, mas eu acho que as entradas da Camille, elas são mais pontuais e elas são mais curtas também, por motivos que o próprio livro, se você já leu, tem a oportunidade de mostrar. E eu acho que talvez ela tenha um papel um pouco mais enfático aqui, pelo menos pelo direcionamento, novamente, que esse primeiro trailer nos trouxe. E aí uma outra coisa que me deixou um pouco preocupada é que assim, como e se eles iam manter esse aspecto da entrevista, né? Que é a essência do livro da Taylor Jenkins Reid. Todo o livro é uma grande entrevista. E então a gente não sabia muito bem como isso ia ser retratado, até que saiu, né, um teaser onde mostrava que sim, a gente iria ter esse formato de entrevista, que é a Daisy, né, sentada e falando, você me pediu pra contar tudo, mas você realmente quer saber tudo? Então eu acho que a gente talvez tenha um pouco desse formato inserido. Eu tô um pouco curiosa pra ver como é que eles vão trazer isso, eles vão pausar a história em momentos específicos pra trazer pontos de vista deles sentados contando a história. Essa série vai brincar com isso nas contradições, porque eles viram e mexem, se contradizem no livro, né? Conta a história de um jeito, no dia tal me lembro bem o que aconteceu, e aí conta a versão de um jeito e o outro diz, não, no dia tal também, foi bem assim. E aí tem várias coisas que são diferentes na versão, porque eles se lembram, né, de coisas diferentes, que a gente tá falando de muitos anos depois, né, que eles estão dando essas entrevistas e contando o que aconteceu. E a gente só teve esse take, assim, mostrando um pouco de que isso estaria presente. E isso foi totalmente ignorado também no trailer que saiu agora, mais estendido, que foca no beabá como se fosse uma história linear e não como se a gente estivesse vendo isso depois que tudo se desfez. Também tô curiosa de como esse formato vai se inserir e eu espero que não tenha sido uma coisa só pra chamar atenção, uma cena tipo gravada à parte, que isso realmente faça parte, já que eles optaram por mostrar aquele take em algum momento. E aí eu fico com 2 corações, porque eu acho muito legal esse formato da gente já saber que deu tudo errado e de ver eles com outras posturas, outros jeitos, contando essa história, ao mesmo tempo em que eu acho que existe também uma abertura aí, não necessariamente isso ser bem feito. Vale lembrar também, gente, que a gente vai ter o álbum Aurora disponibilizado nas plataformas de áudio, inclusive já saiu uma música. O álbum Aurora é o álbum que eles gravam, né, no livro. A gente tem todas as letras aqui no final. Vale lembrar, gente, que essas letras foram mudadas, algumas delas foram mudadas na série, porque a Taylor falou que ela não é compositora, que na época ela não levou várias coisas em consideração aqui quando ela escreveu essas músicas, e que pra fazer a adaptação e a música soar melhor, algumas dessas letras tinham sido modificadas sim, tá? Então a gente não pode ter preciosismo nisso, porque algumas músicas vão mudar. Teve algumas escolhas do que entrou e do que não entrou também nesse disco Aurora, que vai estar disponível. Tem uma versão física real desse álbum sendo vendida, se eu não me engano, pela Target. Não tem aqui no Brasil, tá, meninas? É internacional, edições limitadas também, e aí tem que arcar com o preço em dólar, a taxação aqui no Brasil se quiser comprar, aquela coisa toda, mas vai existir essa versão, então, física, e o álbum inteiro depois vai sair nas plataformas de áudio e a gente vai poder ouvir Daisy Jones and the Six nessa experiência, que foi muito doido, né? Porque eu acho que muita gente que leu, mas principalmente gostou desse livro, sai daqui com essa sensação de que essa é uma banda de verdade, e que a gente queria muito ouvir essas músicas e ouvir essa banda
e agora finalmente a gente vai poder ter essa oportunidade, porque não só a gente vai ver essa história ganhando vida na série do Prime, mas também a gente vai poder ouvir o álbum Aurora, que é o álbum que a gente vê sendo construído aqui ao longo dessas páginas e que é o álbum pelo qual eles saem nessa tour. E esses são alguns dos meus anseios aí, das coisas que eu reparei. Podem ser uma quebra de expectativa do que eu, enquanto leitora, estava esperando dessa adaptação para o que eu vou receber enquanto a proposta aqui apresentada nessa série do Prime Video. Eu queria sexo, drogas e rock and roll, e talvez eu receba um rock and roll soft. Mas vamos ver, de repente a gente vai ter outro trailer aí antes da estreia. E dia 3 de março a gente começa a descobrir o que está acontecendo com essa adaptação. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre Amores Verdadeiros. Esse é um livro que eu tenho menos apego, assim. Daisy Jones é um dos meus... está no meu top 3 de melhores leituras da Taylor Jenkins Reid. Então é um livro que... tanto que eu já reli ele uma vez. É um livro que eu gosto muito. Enquanto Amores Verdadeiros foi um livro que eu tive muitos sentimentos a respeito quando eu li. Aqui a gente vai conhecer a história de uma mulher. Ela foi casada, o marido era muito aventureiro, assim. E um dia o helicóptero dele cai no meio do Pacífico e eles não conseguem encontrar o corpo dele, nem ele, e ele é dado como morto. E aí vão se passar anos, ela vai passar por uma fase de luto bem pesada aqui, porque ele era o amor da vida dela, né, e foi uma coisa completamente inesperada, até que ela vai começar a tentar se abrir de novo, né, pra vida. Ela vai encontrar uma pessoa nova, essa pessoa nova é completamente diferente do marido dela. E quando ela ir na festa de noivado dela com esse cara, muito tempo depois, ela acaba recebendo uma ligação do ex-marido, dizendo que está vivo. E aí esse livro é ela tentando descobrir o que ela vai fazer com a vida dela. Se ela vai esquecer toda essa nova história de amor que ela viveu, que ela vive agora, e vai apagar essa nova pessoa que ela é, essa nova vida que ela construiu, pra voltar pra esse marido que era o grande amor da vida dela, que é um cara muito diferente agora, que passou por muitas coisas nesse período em que esteve afastado dela. Ela vai virar as costas pra essa pessoa que durante todo esse tempo teve ela como âncora e vai se voltar pra essa nova vida dela que ela tava construindo ao longo desse período. Então é uma história que ela é bem focada na relação romântica, mas é uma história muito pesada, porque vai falar sobre você ter que tomar uma decisão impossível aqui. Ela enterrou um amor pra conseguir viver outro, e de repente esse amor ressurge e ela precisa tomar uma decisão aqui. É um dilema muito complexo que a gente vê essa personagem passando, e é um livro que deixa a gente muito angustiado também, muito tenso e muito nervoso com as decisões que ela tá tomando, porque ela se vê às vezes fazendo coisas que não necessariamente ela quer, mas ela acha que ela precisa fazer em nome dessas duas relações, e isso gera no leitor um desconforto muito grande. E aí, assim, esse livro está sendo adaptado enquanto uma comédia romântica, tá? Isso não sou eu que tô falando, isso o trailer nos mostrou, e não só o trailer nos mostrou, como está listado lá enquanto gênero do filme. Isso, por si só, já meio que tira grande parte do peso dessa densidade emocional aqui de Amores Verdadeiros. E aí, gente, com relação a Amores Verdadeiros, esse é o meu grande porém, assim, do quanto essa mudança de deixar a história mais leve e de trazer essa questão da comédia vai tirar a real densidade da reflexão que esse livro traz e dos dramas e poréns que essa personagem tá vivendo. Eu não necessariamente acho que o filme precisava ser todo sério, eu acho que sim, a gente tem alguns momentos onde se encaixa, até porque a gente tem flashbacks aqui do passado, né, de quando os dois eram jovens, né, antes deles se casarem, das aventuras que eles viviam, de algumas interações com um novo relacionamento, que também são super fofas, assim, mas ao mesmo tempo, esse não é um livro de comédia, tá? E aí a gente tem uma adaptação que vai focar muito por esse aspecto. Eu acho que tem como fazer funcionar ainda assim, porque eu acho que até em histórias de romance, de comédia romântica, ainda assim tem como o roteiro apresentar os dramas e as situações de forma que funcione. Mas também a gente caminha uma linha muito tênue entre você mirar na densidade e acertar no raso ou na cafonice. Tá? E tá tudo muito fun ao redor, e aí às vezes a mensagem não consegue quebrar essa barreira, não consegue ultrapassar essa preconcepção que já foi criada, porque o filme está te apresentando esse conceito de ser leve, ser divertido desde o começo. Então eu assisti o trailer, eu me emocionei vendo esses personagens vivos, por assim dizer, mas ao mesmo tempo eu fiquei, pera, que tom fun e divertido é esse? Quando eu tava esperando uma tristeza mais presente aqui. Essa mensagem vai conseguir alcançar a importância que ela tem no livro
através dessa adaptação, se a gente vai acabar tendo um foco muito maior em coisas mais simplistas aqui, já podem ter sido feitas em outros tantos filmes aí. Porque eu acho que uma das coisas mais legais sobre as obras da Taylor Jenkins Reid é que, seja na era dela de artistas, ou seja na era dela de romances, né, que essa aqui veio antes dessa aqui, e agora a gente tá esperando pra descobrir qual vai ser a nova era da Taylor Jenkins Reid, ela escreve histórias que são muito pessoais e são muito sobre os personagens, né, são muito ímpares nesse sentido. Tirando o Sempre Interrompido, que foi o primeiro livro dela e que eu achei bem ruinzinho, todos os outros livros dela focam muito nesse lado emocional e no impacto que essas emoções têm na vida das pessoas, do quanto isso molda as pessoas, né? E gera personalidades e destinos diferentes. E aí, caso você chegou até aqui e não esteja familiarizado, né? O primeiro livro que ela escreveu, e foi um dos últimos lançados aqui no Brasil, é O Para Sempre Interrompido. Esse é o livro mais Sessão da Tarde e o que eu menos gosto da autora. Na linha de Amores Verdadeiros, a gente tem Depois do Sim, que também é uma história que aqui a gente vai focar em divórcio, nessa coisa de você quebrar uma relação que parecia perfeita num primeiro momento. Então também é uma história que fala muito sobre o impacto dessas emoções têm na vida das pessoas. E aí esses 3 livros aqui configuram essa primeira era, digamos assim, da Taylor Jenkins Reid. E aí depois a gente entrou na era dos famosos, né? Aí a gente tem o livro mais famoso dela, que é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, que é essa adaptação que a gente tá esperando chegar aí. O Daisy Jones and the Six, que é o que tá sendo adaptado pelo Prime Video. O Malibu Renasce, que foi o lançamento de 2021. E o Carrie Soto Está de Volta, que foi o lançamento do ano passado e que encerra, então, esse ciclo dela de pessoas famosas, e agora a gente tá esperando o que vai vir por aí da autora. Esses livros aqui, tá? Esses livros da era famosa dela são muito legais porque eles fazem crossover um com os outros. Por exemplo, em Carrie Soto Está de Volta, ela tá lendo o livro da entrevista de Daisy Jones and the Six, então os livros vão sendo mencionados assim, né? Você não precisa necessariamente ler um pra ler o outro, a ordem é ok, eles são romances independentes, mas tem essa brincadeirinha também, porque como são pessoas famosas, uns sabem quem os outros são. Então, gente, esses são os meus anseios. Eu queria que vocês compartilhassem aqui nos comentários as impressões de vocês, se vocês prestaram atenção nessas coisas, se pra vocês tá tudo certo, se vocês gostaram dessa nova vibe, essas adaptações aparentemente estão trazendo, qual é a opinião de vocês sobre isso. Desabafem bem aqui embaixo, pra depois a gente ir de coração aberto, receber essas duas adaptações e também esperar pelas outras aí que estão por vir. Me conta se você vai assistir Daisy Jones quando estrear aqui também, se já ouviu Regret Me. Eu não vejo a hora de ouvir todo o álbum Aurora. Tô muito curiosa, na verdade, por toda essa experiência que vai ser assistir essa série. Então me conta aqui nos comentários as impressões de vocês. Deixe seu joinha nesse vídeo pra me ajudar com a divulgação. Se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.